perceba, ele tinha um cenário favorável em Praga, que era o quê? Quem governava estava ajudando ele. O que aconteceu é que, como ele ensinava, ele batia de encontro os falsos ensinos e ele influenciava as novas gerações. O que aconteceu foi que alguns jovens, uma simulação de bula papal, e aí foram e queimaram. Vamos dizer assim, isso aqui não serve de nada. Aí foi um ponto bem central para uma reação do clero. Ele foi excomungado uma quarta vez, 4 vezes ele foi excomungado pela igreja. Eu não sei como é isso, porque se ele foi excomungado uma vez, ele já está fora, mas ele excomunga de novo, excomunga. 4 vezes ele excomungado. E aí, percebeu que os ânimos estavam muito acirrados, ele aceitou voluntariamente se exilar da cidade de Praga, e ele foi para o sul da Boêmia, que era a região lá, que hoje é a República Tcheca, né? Ele ficou lá na Boêmia entre 1413 até o ano da sua morte, 1414. E lá ele começou a escrever algumas obras. Deixa eu só... É isso mesmo. Em 1414, ele começou a escrever algumas obras. Ele escreveu sobre a exposição a respeito da fé, expôs sobre a fé, sobre os 10 mandamentos. Ele tem escrito sobre os 10 mandamentos e sobre a oração do Senhor. Tem mais escritos, mas esses 3 eles estão centrados nesse período de exílio lá no sul da Boêmia. Aí vem quando ele é capturado. Essa imagem aí é de um julgamento, se é que podemos chamar o que acontecia de julgamento. É mais uma inquisição do que um julgamento justo em si. Em 1400, esse Papa, João XXIII, o que estava promovendo a vida de indulgências, ele convocou um concílio ecumênico. Inclusive, nesse mesmo concílio, ele foi deposto. E ficou só um outro Papa no lugar. E dentre os assuntos desse concílio, concílio de Constança, ele foi convocado tendo um salvo-conduto, lembra de Lutero, mesma ideia, só que, dentre os assuntos, o ponto central para esse concílio, com o salvo-conduto, mesma forma que Lutero. Os amigos, olha, não vá não, eles vão, na verdade, te prender, vão te matar. E aí ele foi. Só que quando ele chegou lá, na chegada ele já foi preso por heresia. Então ele não teve nem o direito de chegar e ter um julgamento justo, chegou e foi praticamente preso por heresia. Ele ficou 8 meses preso em condições terríveis, a sua saúde se debilitando por causa das condições da prisão. O médico do Papa foi chamado para assisti-lo. E aí ele foi transferido para uma cela menos ruim, vamos chamar assim, né? Para um lugar menos degradante. E o John Hus, ele cita 2 visitas que teve. Aliás, eu tenho um registro de 2, ele deve ter citado mais. Registro de 2 visitas que ele recebeu. Palex, não sei se é assim que se pronuncia em tcheco, né? Que era um difamador do seu nome, veio visitá-lo. Aí olha o que ele disse. Desde o dia... Não é saudável agir contra a consciência. Inclusive, é um ponto interessante. Paulo fala o que não provém de fé é pecado. Naquele contexto ali, a ideia é agir de modo contrário à consciência é pecado, mesmo que a coisa não seja pecado. Por exemplo, um exemplo bem pequeno.
É pecado colocar o celular aqui? Não, não é pecado. Ok. Se você tiver dúvidas se é pecado e ainda assim coloca, você está agindo contra a consciência, você está pecando pela disposição em rebelar-se contra a verdade, contra a vontade de Deus. É como se você dissesse, não sei se é pecado, estou nem aí. É o que ele vai pôr aí. Não poderia dizer isso sem resistir à minha consciência. Aí, em julho de... Eu falei que ele morreu em 14, não, ele morreu em 15. Ele ficou em 13 e 14 Ele sumiu. E no fim de 1414 foi quando o Papa João XXIII convocou o concílio, certo? E aí agora ele vai ser provado a respeito dos ensinos de John Wycliffe. Ele vai ser colocado à prova. Ó. Vocês vão se lembrar também de Lutero. Antes disso aqui, ele foi ordenado que ele condenasse as obras de Lutero. Olha, ou de Wycliffe. Está aqui os escritos de Wycliffe. Negue tudo isso aí. E aí ele falou que se renderia à igreja quando instruído pelas Escrituras. Ele só obedeceria à igreja se aquilo estivesse em comum acordo com as Escrituras. E aí ele declarou que apoiava o John Wycliffe, porém ele rejeitava qualquer ensino dos vou chamar pastores, reformadores, pré-reformadores, como chamamos, né? Ingleses, que o Wycliffe era inglês, caso se provasse pela Bíblia, se vocês me provarem pelas Escrituras, parece com quem? Lutero. Guardem isso aí. E aí ele foi também colocado para se retratar dos seus próprios escritos. E aí ele disse: não me retratarei, nem me abjurei de um único artigo. O concílio queria que eu declarasse falsos todos os meus livros e cada artigo extraído deles. Recusei-me a fazer isso, a menos que se prove que são falsos. Em outro lugar ele escreve também: eu me recuso sem inimidade e resistirei até a morte a tudo quanto esteja concorde com a falsidade. É preferível morrer do que viver perversamente. Ainda, irmãos, em uma carta que ele escreveu para a Universidade de Praga, quando ele estava próximo de ser executado, ele disse: eu, senhor John Hus, em cadeias e em prisão, estando agora no limite final desta presente vida, e estando para amanhã uma terrível morte, a qual espero expurgará meus pecados, encontrará com o Senhor. Em mim mesmo não encontro nenhuma heresia e aceito de todo o meu coração qualquer verdade, contanto que seja digna de fé. Em 6 de julho de 1415, ele foi declarado, condenado como um herege pelo Concílio de Constança. Isso por causa dos ensinos de Wycliffe. Era tudo baseado nos ensinos de Wycliffe. Então, no seu julgamento, eles pegaram um chapéu com o nome herege, colocaram na cabeça dele e entregaram a sua alma ao diabo. E aí o chapéu era, aliás, além do nome, o chapéu era coberto de demônios vermelhos, com o nome herege. Era o ato de condenação, herege, e entregaram sua alma ao diabo. E ao que ele disse em voz alta: eu me entrego ao meu gracioso Jesus. Ele sabia por quem ele estava morrendo. E aí, em face da morte, a morte se aproximando, ele disse aos seus executores: hoje vocês estão queimando, hoje vocês estão queimando um ganso. Alguém sabe por que ganso?
era por conta do significado do nome tcheco. Tcheco significa ganso. Hoje, vocês estão queimando um ganso. Entretanto, daqui a 100 anos, havereis de ouvir um cisne cantar. Não queimareis, pois vocês vão ser obrigados a ouvir. 100 anos depois, o que é que acontece? Lutero. Ele preso com as cadeias, ele foi ordenado que se retrate ou morra. Você tem chance ainda. E aí ele se recusou a negar os escritos. Os loca para ser morto, amarrado. E aí falaram a última vez, se retrate, volte atrás. E aí John Huss falou, Deus é minha testemunha de que eu nunca preguei as coisas lançadas contra mim. Na mesma verdade do evangelho que tenho escrito, ensinado e pregado, extraindo os ditos e posições dos santos doutores, agora estou pronto para morrer. E aí, naquela tarde, ele foi executado no lugar chamado Lugar do Diabo, provavelmente o lugar de execução de hereges pela igreja. E está a música, Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Alguém que estava disposto a morrer pela verdade. E alguns perguntam, será que foi profecia? Foi no mínimo, óbvio que não foi uma coincidência o acontecido, mas de fato você vê Deus usando a história e abençoando para que 100 anos depois levantasse um cisne, e não aquele ganso, mas um cisne, pregasse as escrituras e que não fosse morto. Dito isso, tem alguns pontos sobre a vida dele que acabei não colocando, né? Que o Steve Lawson ele coloca sobre a questão doutrinária dele. Ele separa alguns pontos. Ele separa sobre soberania, sobre depravação total, sobre eleição incondicional, expiação limitada, perseverança dos santos. Tem mais um outro que é sobre a doutrina da rejeição, da reprovação, né? Eleição, reprovação. Mas eu separei algumas citações do John Huss sobre estes pontos aí. Sobre soberania divina, o poder de tirar a vida e deixar viver, destruir e salvar, e preservar seus fiéis em diversos e dolorosos perigos, e conceder-lhes a vida eterna com exprimível alegria. Pertence ao Senhor. Como ele, lá atrás, já voltado-se para as Escrituras, percebeu a soberania de Deus. Deus é soberano na salvação. Ele salva quem Ele quer. Ele preserva quem Ele quer. Ele é soberano. Ainda sobre soberania, ele fala, tampouco o Papa, nem os seus são a cabeça de todo o corpo da Santa, Universal e Católica Igreja, pois unicamente Cristo é a cabeça da Igreja e seus predestinados são o corpo. E cada um é membro porque sua noiva é uma só pessoa com Jesus Cristo. Mostrando o que nós mostramos no início, que Cristo é o dono da igreja, é o cabeça da igreja. Ele é soberano sobre a sua igreja. Sobre a depravação. Eis que se aproxima o juízo de um juiz terribilíssimo, da parte de quem vem sobre todos os homens a necessidade impositiva de publicar seus malfeitos ao mundo inteiro, e por meio de quem suas almas e corpos serão queimados no fogo eterno. Ele mostrando que ele tinha consciência da pecaminosidade do coração do homem e do justo e terrível juízo de Deus no último dia. Sobre a eleição incondicional, ele citando Agostinho, quão claramente ele mostra que muitos na igreja que nominalmente são chamados filhos pelos homens, não obstantes, não são da igreja, pois não são realmente filhos de Deus, predestinados para a vida de glória. Ele sabia que o problema do joio está ligado à eleição, à predestinação. Expiação limitada. Outra citação dele.
falando sobre Cristo. Cristo não veio para destruir os eleitos, e sim para salvá-los. São seus, não os orgulhosos, os fornicadores, os avarentos, os iracundos, os invejosos, o mundo enfermo, os inimigos de minha palavra e de minha vida. Sim, seus eleitos são os que ouvem e guardam sua palavra e sofrem com Cristo na graça. Por fim, perseverança dos santos. Cristo, o melhor dos mestres, pela grandeza do dom de Deus, o qual é o Espírito Santo, mostra que ninguém pode apostatar da igreja, porque seu Pai é poderoso, e de sua mão ninguém pode tirar nada, porque Cristo e seu Pai são um com o Espírito Santo, que é o dom de Cristo, por quem a igreja está unida com ele, porquanto ninguém tem poder para arrancar suas ovelhas de sua mão. É interessante, eu percebo aqui um ponto interessante. O protestantismo nasceu com as doutrinas da graça bem fincadas. E você vê hoje, recentemente eu vi um vídeo de um líder de uma igreja dizendo que o calvinismo é doutrina do diabo. E aí eu pensando, ele não tem noção de que o protestantismo nasceu nisso aqui, no retorno às doutrinas da graça, retorno às Escrituras. E o que eles têm vivido, na verdade, já é um novo distanciamento do centro das Escrituras. Porque são as Escrituras que nos trazem estas belas doutrinas. Já caminhando para o final, Martinho Lutero falou sobre John Hus. Olha aí que interessante. John Hus profetizou... Está vendo que tem profecia na Igreja Reformada? John Hus profetizou a meu respeito quando escreveu de sua prisão na Boêmia: agora assareis um ganso, ouvireis o canto do cisne, aquele que tereis de tolerar, e que assim continue, se for do agrado de Deus. Desse Martinho Lutero. E o Spurgeon citou também sobre ele. Queimaram John Hus e Jerônimo de Praga, mas Hus predisse, ao morrer, que outro se levantaria depois dele, a quem não seriam capazes de derrubar. E no devido tempo ele sobrevive outra vez em Lutero. Lutero está morto? Calvino está morto hoje? Se os modernos pensam que pode sepultar o último homem, estão equivocados. Mas ele vive e viverá as verdades que ensinou, e as verdades que ensinou sobreviverão a todos os caluniadores que envenená-lo. O Jerônimo de Praga, eu falei que ia citar sobre ele. O Jerônimo de Praga era amigo de John Hus, e ele trazia alguns escritos para a Tchequia, e os escritos de John Wycliffe, e alimentavam também o John Hus. O que aconteceu foi que ele resolveu ir voluntariamente junto com John Hus para o Concílio de Constança. Olha que interessante. O John Hus tinha salvo-conduto para não morrer no concílio. Falso salvo-conduto. O Jerônimo nem salvo-conduto tinha, mas disse: eu vou com você. Nós vamos lá defender a verdadeira fé. Chegando lá, ele foi condenado também com o John Hus. E aí deram a oportunidade: volte atrás. Sabe o que ele fez? Voltou atrás. E aí voltou atrás nas afirmações a favor de Hus, mas se arrependeu. E aí reafirmou a fé e foi morto um ano depois do John Hus. Graças a Deus que ele voltou atrás do seu vacilo na fé. Tudo isso, irmãos, é como a providência de Deus foi maravilhosa para a igreja. A igreja estava literalmente num cativeiro em que estava sendo privada de comida e bebida. Estava sendo privada das Escrituras e do próprio Cristo. E Deus levanta homens com uma coragem que nós não vemos normalmente, que é o John Hus. Uma coragem de dar a vida, e não sabia ele que
a história seria impactada. Eu estou falando de história em todos os aspectos. Os irmãos sabem que nós falamos esse ano, por exemplo, os impactos do pensamento reformado na economia, nas questões sociais, como a reforma mudou a ciência, tudo. E homens como esse foram precursores e precisaram dar vida para que a palavra continuasse sendo ensinada, e assim o foi, com a graça do nosso Deus, o retorno às Escrituras. A minha oração, irmãos, é que a Igreja do Senhor prossiga com fidelidade, não seguindo estes homens. Eles seguiram a Cristo, deram a vida dizendo: olha, eu não abro mão do Cristo em que eu creio. Escrituras que o Senhor Jesus, que atestam do Senhor Jesus. A minha oração é para que nós façamos o mesmo. Nos voltemos sempre para as Escrituras. A palavra final que eu digo hoje em relação a isso é que é muito bom conhecer doutrina. Eu leio afirmações como essas e verdades sobre a perseverança dos santos, sobre a soberania de Deus. São verdades que aquecem o coração, que dão alegria. Com o conhecimento como o fim último das coisas, porque é gostoso aprender. Aprender teologia é muito bom. Se aprofundar nos conhecimentos teológicos é uma maravilha, é gostoso. Mas você pode se perder no simples prazer pelo conhecimento, pelo prazer sobre a respeito de quem ou quem você está conhecendo mais. Que o Senhor Jesus guarde nosso coração e nos ajude do Senhor. No próximo domingo nós vamos falar sobre o Martinho Lutero, se Deus assim nos permite. Vamos orar. Já são 11h45, nós vamos orar e aguardar as outras salas. Quem não assinou o livro já vai poder assinar, para a gente começar a nossa assembleia. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é o Deus da história, o Deus que controla, dirige, governa, dispõe todas as coisas para a tua glória. E nós percebemos que na vida de John Hus, o Senhor dirigiu, sustentou a sua fé, de modo que ele não titubeou diante da morte, diante dos algozes, mas permaneceu firme, porque o Senhor sustenta os teus filhos. E como ele citou, e está registrado na tua palavra, as ovelhas do Senhor Jesus, ninguém as arrebata das suas mãos. E nós te rendemos graças, porque o Senhor nos chamou, nos salvou, e o Senhor nos fez filhos do Senhor. E pedimos que o Senhor nos sustente com a mesma intrepidez, que o Senhor nos dê a graça de viver com fidelidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos esta coragem, esta ousadia de defender o Evangelho, de responder a todos os que pedem a razão da nossa fé. Nos abençoa, Pai, e dá-nos a graça de voltarmos sempre para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Se você não assinou o livro, ali onde o presbítero Marcos está, a lista de presença, assine, por favor.